Eu acho que nós fizemos uma campanha em que a gente explorou bem o cansaço que havia da categoria médica com relação à direção anterior. Era uma direção que vinha se perpetuando há muitos anos e que, do nosso ponto de vista, não é elegante criticar a administração anterior e menos ainda se a gente foi vitorioso na campanha, mas os fatos são os fatos, quer dizer, com o tempo o sindicato foi se burocratizando, foi se acomodando, foi se distanciando do interior, aliás, sempre esteve um pouco distante do interior, e a gente mostrou essas coisas com clareza, tínhamos propostas muito nítidas, atendíamos com as nossas propostas, a gente antes de lançar uma chapa, se perguntou a que vinha, né? Por que iríamos fazer uma chapa de oposição. Então a gente tinha muita clareza a respeito das propostas, o que se pretendia e em que medida isso atendia o interesse da categoria. Acho que teríamos ganho por uma margem, sei lá, de 3-1 ou de 4-1, não fosse uma intercorrência aí pela metade do ano, a eleição foi por novembro, em que, numa publicação do Jornal da Associação Médica do Hospital Conceição, que eu presidia, nessa época se iniciavam os conflitos jurídicos, né, de ações por alegado erro médico. Isso era assunto do dia, era manchete de jornais. Os médicos eram muito apresentados como vilões, como, né, pessoas interessadas e, enfim, pouco diligentes no seu trabalho. E nós tínhamos um jornalzinho, que era o Jornal da MEC, que já não era um jornalzinho nessa época, já era um jornal com 20 páginas, talvez mais do que isso, colorido, etc. Já era um órgão interessante, né? 5.000 exemplares de tiragem. E nós entrevistamos um advogado, e o advogado dizia que era muito duro para o médico, habituado a ver o paciente como seu parceiro, como pessoa digna até da sua compaixão, da sua amizade, do seu carinho, né? Tem que pensar que em algum momento aquele mesmo doente poderia aparecer como seu adversário, como seu inimigo num tribunal. Os médicos não conseguiam pensar desta maneira, e então escrever prontuários, etc., se precavendo contra um futuro processo por alegada má prática. E isso era muito prejudicial aos médicos quando isto realmente acontecia, né? Existia o processo. E isso foi publicado nesta revista, nesse jornal. Muitos meses depois, apareceu a RBS na sala onde eu estava atendendo no Hospital Conceição, me fez uma entrevista me perguntando como é que estava a relação médico-paciente na emergência. Eu disse, olha, isso praticamente não existe mais, né? Como é que eu posso estabelecer uma relação médico-paciente quando eu tenho que atender um paciente a cada 5 ou 8 minutos? Dado o volume, a pressão, a gravidade dos quadros, etc., eu estou sempre preocupado com alguém que está parando na sala ao lado, alguém que está entrando em edema agudo, em insuficiência respiratória, e eu estou aqui atendendo uma pessoa que está com bicho de pé. Então aquilo, né, se torna uma máquina de produzir atendimentos. Foi transformado numa reportagem que apareceu no jornal local, foi chamado como manchete, anunciado como manchete daquela edição do jornal, foi para o Jornal da Noite, né, o jornal principal, apareceu no Jornal do Almoço, apareceu no Jornal Nacional, como uma declaração: médicos consideram seus pacientes como inimigos. Se foca essa notícia, esta opinião do advogado, sequer a opinião de um diretor da associação, e em seguida apareço eu dizendo a relação médico-paciente já não existe. Então se fez uma matéria extremamente danosa à imagem dos médicos como um todo. Isso deu um susto na categoria, deu um susto em todo mundo, né? A comunidade não esperava uma coisa como esta. Eu não tenho como provar isso, mas tenho muita convicção de que isto não foi casual,
de que isto teve por trás a assessoria jurídica do Hospital Conceição, que sabia que nós incomodávamos muito, sendo a Associação dos Médicos do Hospital Conceição e representando 1.000 médicos. Se fôssemos sindicato médico representando a categoria no estado inteiro, muito mais trabalho e muito mais dificuldades criaríamos, teríamos na mão um órgão de imprensa com muito maior penetração e no estado inteiro. Então eu honestamente não acho que isso foi casual, mas isso teve uma repercussão fantástica, né? Os médicos ficaram impressionados, meus colegas me encontraram no corredor e disseram, mas Argolo, tu enlouqueceu? Que história é essa de que o paciente é meu inimigo, que eu sou inimigo do meu paciente? Tá maluco, né? E tudo que tu precisa mais do que 45 segundos para explicar, acaba ficando meio que por isso mesmo, né? Isso causou um grande número de defecções na nossa chapa, nós tínhamos vários colegas do interior, conseguido sacar o custo, porque era uma chapa montada praticamente dentro do Grupo Hospitalar Conceição, em cima dos presidentes da Associação dos Médicos do Hospital Conceição, do Hospital Cristo Redentor e do Hospital Fêmea, e com colegas de lideranças naquele meio. Nós tínhamos muito pouco contato com o interior. Os colegas do interior, que me conheciam um pouco, viram aquilo na TV, começaram a telefonar, olha, Argolo, quero te pedir desculpas, mas vou fazer um mestrado, então não vou poder participar do sindicato, etc., de tal forma que quando chegou às vésperas da eleição, nós estávamos com dificuldades de construir de completar o número de membros da chapa, que era de 24 componentes, né? Tal a reação que houve nos médicos com aquela matéria, né, assustadora. Foi um grande impacto. Acho que o tempo, e só o tempo, conseguiu mostrar que aquilo era uma bobagem, né? E eu, muitos anos depois, ainda brincava, meu epitáfio, né, na minha lápide vai dizer, aqui jaz o Dr. Paulo de Argolo Mendes, aquele que disse que os médicos são inimigos dos pacientes, porque isto foi repetido na imprensa e jogado, etc., e a gente nunca tem condições de desmentir tudo isso. Uma eleição que era facilmente, que estava ganha, né? Graças a um trabalho bem articulado que a gente tinha feito, a propostas muito claras, ao Ronaldo chargista, que aderiu à ideia da chapa e desenhou, né, toda a área, vamos dizer, de imagem da nossa publicidade, o que foi muito bom. Foi uma matéria muito bem feita. Tudo isso foi derrotado por uma única manchete. Uma única no sentido de ideia, mas repetida inúmeras vezes na mídia, na grande mídia. E resultou disso que nós, no último dia, estávamos nas últimas horas ainda, eu estava convencendo um colega que, por amizade pessoal, entrou na chapa me dizendo, olha, Argolo, entro nessa tua chapa, tu está me pedindo, porque eu não tenho nada a ver com o sindicato, não entendo nada disso, e tu sabe que eu não vou participar, nem vou trabalhar. Mas foi a forma que nós encontramos de fechar a chapa, e isto transformou a disputa em muito acirrada, porque aqueles que há tempo se aperceberam de uma armação que tinha acontecido, voltaram a nos apoiar. Outros tantos ficaram com um verdadeiro pavor. Quer dizer, se como candidato dizia aquelas aberrações, imagina quando estivesse falando em nome deles. Então, acabou sendo uma vitória muito apertada. Foi uma vitória, acho que graças a dois fatores. Um, o desgaste da própria situação, que, como eu disse, se tornou um pouco burocrática e pouca iniciativa. E, de outro lado, o trabalho que a gente fez antes, né? Principalmente se perguntar por que nós iríamos para o sindicato se fôssemos, né? E aí estabelecer um corpo de doutrina, um conjunto de propostas que a gente entendeu que atendia a aspiração dos médicos, que era aquilo que os médicos queriam.